começo, Samuel, justamente sobre um ponto que eu falei com as duas analistas anteriores, eu quero costurar com você agora, que são os efeitos colaterais, impactos, né, em que pese ainda não ser novidade, mas a cada desdobramento dos novos vazamentos do conteúdo das conversas do Epstein, a gente tentar entender como é que se preserva ainda o Donald Trump dentro de todo esse lamaçal de horror, né? Eu nem gosto de falar os crimes cometidos ali, porque de fato são nojentos, né? Mas é um lamaçal de horror que, por muito menos, mas muito menos, nós teríamos queda em diversas estaturas da República no Brasil, por exemplo. O Trump parece que não tem feito cócega. A Rose até comentou agora, conversou com alguns colegas lá dos Estados Unidos, de análise internacional, e parece que lá a coisa está bem assim, bem mais documento, né? Tem mais coisa. Então não sei o que pode ser o próximo agora, assim, não. O Trump matou uma velhinha, né? Não sei, né? Mas como é que você vê? Você vê que de fato chover no molhado, ou de certa medida, tendo em vista as eleições de meio de ano lá, isso pode ser sinal da derrocada política e de patrimônio político do Trump? Tem algumas nuances aí que eu queria comentar contigo, Thiago. O primeiro deles é que essas revelações, né, que nós temos agora com os documentos, que depois de muita pressão, né, foram liberados, e agora a gente percebe o porquê precisou de tanta pressão para que o governo Donald Trump liberasse. Ele que inclusive se elegeu surfando na onda daqueles que historicamente cobravam a liberação desses documentos. Uma vez chegando lá, ele, isso não é tão importante, parem de falar disso, mas que insistência. Enfim, no final foi obrigado a liberar, e agora nós estamos vendo tudo que vem sendo revelado. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que o que está sendo liberado envolve diretamente o presidente Donald Trump, mas envolve também um sem número de outros líderes dos Estados Unidos e do mundo. Uhum. Né? Todos do mesmo circuito de relações políticas desse norte global organizado, essa galera que, né, chamado atlantismo ali. Então, os dois lados do Atlântico Norte, os Estados Unidos de um lado e grande parte da Europa do outro, participavam ativamente, inclusive mulheres. A gente pode ver a princesa da Noruega envolvida nisso também. Então, eu vi um comentário que tem muito da cultura machista, tem de fato muito da cultura machista, nessa história de naturalizar a objetificação, né, das mulheres, e aí pior ainda, né, porque aí não se faz nem diferenciação de idade, é das mulheres de forma geral, inclusive as mulheres crianças, as meninas, né? Então tem esse elemento do machismo inveterado, reinante no Ocidente, mas tem esse elemento que eu preciso ressaltar. As lideranças, as elites econômicas e logo elites políticas também do Ocidente, do Atlântico Norte, elas não se diferem muito do Donald Trump. Tanto que ao longo de anos, de décadas, elas desfrutaram desse mesmo tipo de absurdo junto com Donald Trump. Ali estava, né, primeiros ministros, presidentes, grandes personalidades, dessa galera que tenta dar para o mundo inteiro ordem de que deve fazer, o que não deve fazer, o que é bom, o que é errado, o que é justo, o que não é, né, o que é defesa dos direitos humanos, o que não é, justificando invasões em países árabes para defender as mulheres, para defender os direitos humanos. Isso ao longo de décadas. Enquanto isso, essas mesmas personalidades, não outras, porque é a elite democrata e republicana, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, as únicas duas opções que tem nos Estados Unidos estão inseridas nos escândalos do Epstein. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Mais do que a derrocada moral, se é que ainda era possível alguma derrocada maior de Donald Trump, é o deslinde, é o desvendar de qualquer resquício que houvesse para uma pessoa honesta ao observar as elites do norte global, como elas se comportam. E como é hipócrita, cada vez que elas vêm a público, sustentar alguma ação violenta delas
como um cerco a Cuba, como um sequestro do presidente da Venezuela, como um ataque ao Irã, como qualquer uma dessas muitas que toda hora aparece, sempre sustentada sobre algum argumento moralizante. É pelos direitos humanos, é pela liberdade, é pela democracia, é para que as mulheres não sejam perseguidas no Irã, é por isso, é por aquilo. Então, toda vez que vem a público com esse discurso para sustentar uma ação imperialista, nós temos que lembrar, ali estava participando de todas desses absurdos as mesmas lideranças que defenderam essas causas nobres ou que esconderam atrás dessas causas nobres as suas ações violentas. Esse é o primeiro elemento. Aí eu entro no elemento próprio que você me perguntou, Thiago. E eu acho que a Bottari e a Rose falaram um pouquinho aqui também mais cedo. O Donald Trump vai enfrentar uma dificuldade muito grande na eleição de meio de mandato, né, de meio termo agora no final desse ano. Sim, vai enfrentar. Porém, ele tem a capacidade renovada, que já é muito comum de presidentes estadunidenses, inclusive isso virou um mantra da ciência política internacional, de que quando você tem problemas internos, você cria desafios externos, guerras, basicamente, você cria inimigos externos para fazer coesão interna. Então eu tenho um presidente mal avaliado, a economia vai mal, vou lá e crio uma guerra externa. Eu estou com a economia, né, em soluços, eu vou lá e provoco a Rússia na Ucrânia para criar uma... Isso não foi o Trump, isso foi o Biden. Então isso está na história dos Estados Unidos. E o Trump está fazendo isso semanalmente. Eu acho que ele pode até esgotar um pouco o material. Porque toda hora ele está atacando alguma nação soberana de forma cada vez mais não justificada. Porque mesmo que não haja direito, que seja imoral um ataque, geralmente os Estados Unidos tentavam justificar. Olha, eu estou fazendo isso, aí achava uma razão lá de terceiro grau para dizer, não, isso aqui vai ter o efeito tal, que vai ter o efeito tal, e isso é bom. É por isso que eu estou fazendo em defesa do mundo, dos direitos humanos, da democracia. Agora não. Agora a coisa ficou descarada. Eu sequestrei o presidente da Venezuela porque ele não aceitava que eu dominasse as riquezas do país dele. A vice dele, afinal ele é um ditador, então a vice é uma vice-ditadora. Não, mas essa pode ficar, porque ela vai atender o que eu quero. Meu objetivo é o petróleo. Ele falou isso abertamente lá no avião dele para toda a imprensa, repetiu várias vezes depois disso. Meu objetivo é pegar o petróleo da Venezuela e ponto, acabou. Para que eu quero Cuba? Eu quero tomar Cuba, eu quero transformar no Estado. Para que eu quero Groenlândia? Eu quero transformar no Estado. É aberto, é descarado. Então, o Donald Trump está fazendo um esgotamento de material a tal ponto que ele bota os seus aliados, e aliado aqui eu tenho que levar um termo mais forte, os seus cúmplices da Europa, ao longo de todos esses anos, como assumiu o primeiro-ministro canadense, nós sempre soubemos que era hipocrisia. O discurso notório que ele fez há poucos dias tem esse elemento. Ele diz, nós sempre soubemos. Nunca fomos enganados. A gente sabia que aquilo era desculpa esfarrapada. É bom, né? Para nós era bom. Aí eu complemento. Cara, aquilo ali é de uma autenticidade. Sincericídio, né? É um sincericídio. Olha, nós sabíamos que era lorota, mas a gente precisava justificar para o nosso público interno, precisava justificar para os outros países, precisava inclusive usar aquilo como arma de propaganda para dizer, veja como nós somos democráticos, nós estamos invadindo o Afeganistão, matando todo mundo, mas é pelo bem. Veja como nós fazemos isso e a China não faz. Tá vendo? China maldosa, devia estar invadindo o Afeganistão. Olha, a Rússia, com tanta possibilidade, você ir do lado, não invadiu o Afeganistão. Você vê que você transforma uma invasão, uma violência, numa cobrança moral para o outro. Eu fiz. E é tão bom, mas é tão bom o que eu fiz, que eu posso questionar o outro. Por que você não fez antes? Então tinha esse elemento também. E o primeiro-ministro canadense, né, ele joga luz em tudo isso. Nós sabíamos o tempo todo o que estava sendo feito, mas nós éramos beneficiários disso. Tudo que eu passei aqui, eu estou pegando um recorte temporal aqui, arbitrário, né? Tudo que no último ano eu vim aqui no DCM e fiquei repetindo.
que eles são cúmplices, que eles se beneficiam disso, de que é uma hipocrisia. Eu falei, mas a esquerda toda fala isso há décadas. E é sempre chamado de teoria da conspiração. Agora vem o primeiro-ministro do Canadá e assume verbalmente, textualmente, cada palavra, cada elemento. Ele não diz só, poxa, Estados Unidos sempre foi esse vilão e nós nunca vimos. Não, Estados Unidos sempre foi o vilão, nós sabíamos e participávamos porque tínhamos benefícios. Ele diz que sabia, ele diz que fazia porque ganhava vantagens com isso. Ou seja, eu era cúmplice. O Canadá assume isso publicamente e a Europa como um todo fica na posição ridícula, Thiago, ridícula, de sendo atacada, chorando pelos cantos, dizendo, meu Deus, logo eu que sempre fui cúmplice teu. Ao mesmo tempo que faz isso, ainda tenta aprovar, ou acho que aprovou já, o exército iraniano, a guarda iraniana, como uma entidade terrorista a serviço dos Estados Unidos. Ou seja, eles não pararam de fazer. Mesmo descobrindo, mesmo vendo que a arma está virada contra eles, eles continuam carregando, municiando a arma. Então esse absurdo todo pode sim colocar em xeque a estratégia de Donald Trump de criar coesão interna a partir das suas violências externas. Mas isso só a eleição e o passar dos meses vai nos dizer. Nesse momento agora, eu acho que as revelações do Epstein, mesmo que não tenham mais a capacidade de tão absurdo, né, o teatro do absurdo, as coisas já estão tão absurdas, que você somar um novo absurdo já não choca ninguém, já não constrange ninguém. Eu não duvido, Thiago, e termino aqui essa primeira intervenção, eu não duvido que dentro de poucos dias o Donald Trump faça, como alguns comentaristas no meu Instagram fizeram com vídeos em que eu falei desse escândalo, naturalizando. Dizendo, mas qual homem nunca fez isso? Ó, isso está no meu Instagram, tá? Não eu postei, mas comentaram lá. Mas qual homem nunca fez isso? Qual líder mundial nunca teve um tesão numa adolescente? Eu não apaguei, cara, esses comentários, eu deixei lá, printei, e tem lá centenas de respostas, né, de outros seguidores meus a essas figuras que escreveram isso, mas gente, é CPF mesmo. Se um cidadão brasileiro, que não tem nada a ver com Donald Trump, tem a audácia de ir lá, e não é um, são vários, de justificar, de naturalizar, mas quem isso é normal, sempre aconteceu, daqui a pouco o Trump mesmo vai fazer isso. Eu não duvido. Eu não duvido que ele vai tentar dizer assim, eu sou homem demais, pô, esse é o meu problema. Bom, é um argumento que o Bolsonaro usaria, por exemplo, né? A gente não pode esquecer do Bolsonaro também com as suas declarações do pintou o clima com adolescente, aquelas coisas que vão nessa linha, né? Nessa linha criminosa, né? Que o Donald Trump aí, por enquanto, está passando mais ileso ainda do que eu achei que passaria.